Como lidar com aquela sensação de isolamento à medida que quanto mais nos aprofundamos da prática espiritual, mais nos afastamos da convivência geral e de atividades comuns? Esse é um risco. No budismo Mahayana, nós chamamos essa tendência de isolamento quase como um apego a essa paz, de chamado do apego à paz solitária. Isso não é bom, isso não é bom. Até porque, dentro da filosofia Mahayana, se nós nos aprimoramos, se nós nos aperfeiçoamos espiritualmente, é justamente para ter mais capacidade de beneficiar os outros. Então, para evitar que esse tipo de coisa aconteça, que essa paz que nós estamos desenvolvendo juntos sirva de causa para que a gente se isole das nossas atividades atuais, eu gostaria de dar 2 conselhos. O primeiro deles é lembrar que tem muita gente precisando de ajuda. Não faria nenhum sentido a gente desenvolver paz, clareza, serenidade, atitude construtiva, se não fosse para colocar isso à disposição das pessoas que nos cercam. Seria uma absoluta perda de tempo. Então, um praticante Mahayana, ele se aprimora para beneficiar os outros. Então, sim, ele tem um momento formal de prática, de paz e reflexão, e depois, ao longo do dia, ele coloca todo esse momento de paz e reflexão a serviço das outras pessoas. E o outro ponto é o que seriam atividades comuns. Nós chamamos de atividades mundanas, né? Então a gente pode falar, cozinhar, fazer uma reunião de trabalho, ter uma conversa, é uma atividade comum. Depende da mente que está executando essa atividade. Se eu estou simplesmente gastando aquele tempo com aquela atividade da maneira como ela aparece, ela virou uma atividade comum, mundana. Agora, enquanto eu cozinho, eu posso transformar isso numa prática de apreciar os outros. Enquanto eu lido com clientes e colegas de trabalho, eu posso transformar isso numa prática de compaixão, de paciência. Quando eu lido com notícias desafiadoras, eu posso usar essas notícias para aumentar a minha sabedoria. Então, nenhuma atividade é mundana ou espiritual do próprio lado. Depende da nossa capacidade de lidar com as situações cotidianas de uma perspectiva espiritual. Ou seja, enquanto executamos as atividades que você chamou de comuns, praticamos. Então, elas deixam de ser comuns. As nossas atividades do dia a dia passam a ser efetivamente atividades espirituais. Externamente, as pessoas estão vendo a gente da maneira de sempre. Talvez mais serenos, mais tranquilos, mais positivos, mais construtivos, mas internamente nós sabemos que cada atividade do dia a dia é uma atividade que me permite aprimorar uma característica interior, aprimorar uma característica espiritual. Dessa maneira, não existem atividades comuns para um praticante espiritual. O ponto que eu gostaria de ressaltar aqui é que isso faz todo sentido e, de uma certa forma, quando nós estamos em paz e pensamos sobre isso, nós gostamos dessa ideia. A pergunta que se faz é como conseguir transformar o meu dia a dia em caminho espiritual sem uma prática formal regular, diária? Impossível. Não demora muito tempo para que nós nos tornemos pessoas completamente distraídas e envolvidas com aquela atividade do dia a dia de uma perspectiva completamente mundana. Então, o conselho que fica é: continue praticando formalmente, de preferência no início do dia, para aquecer o seu coração espiritual e transforme todas as suas atividades cotidianas em práticas espirituais, reconhecendo e ampliando suas capacidades mentais, como mentes positivas, tipo amor, sabedoria, compaixão, paciência, e reconhecendo e reduzindo as suas falhas, como a raiva, orgulho, inveja, ansiedade e medo, ok? Dessa maneira, você transforma toda a sua vida numa prática espiritual e coloca tudo isso que você está construindo de bom a serviço dos outros. Nunca vai haver o desejo de isolamento, porque nós nos aprimoramos para beneficiar aqueles que nos cercam. E tem muita gente precisando de ajuda.